Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Jovens de Fogo. Eu sou a Andréia, membro da comunidade Javenice. E com alegria hoje eu venho falar com vocês um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a enfermidade na vida humana. E tudo que eu venho experimentado, tudo que eu venho nesses anos na comunidade, nesses anos na missão, experimentado em relação a isso. E eu quis partir do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1500, que vem nos ensinar que a doença e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves que aflige a vida humana. Quem nunca experimentou a doença, quem nunca experimentou a enfermidade na sua vida, na sua história, ou na sua família, ou com seus amigos, pessoas próximas de você, que você trabalha, e que de repente você não experimentou a enfermidade em você, mas nessas outras situações. Todos nós experimentamos. E a gente vê o quão frágil a gente fica. E quão frágil ficam as pessoas nesse momento de enfermidade, nesse momento de doença, quanta ansiedade, quanto pânico, quanta aflição traz, às vezes até por medo da doença, por medo da enfermidade, de experimentar essa doença e essa enfermidade, né? E a gente vê nisso, por que a gente sente essa situação, esse medo, muitas vezes essa ansiedade, muitas vezes esse pânico, porque é na doença que a gente experimenta a nossa impotência, é na doença que a gente experimenta os nossos limites, é na doença que a gente experimenta a nossa finitude, né? Você vê, às vezes, quantas vezes a gente fala assim, tá tudo bem com você, não tá? A gente fala assim, não, tendo saúde tá tudo bem, a gente corre atrás do resto, a gente vai. Então, porque é na doença que a gente experimenta tudo isso. O quão impotentes somos, os nossos limites, a nossa finitude. Por quê? Porque a doença, ela pode nos levar à morte. A doença, ela nos leva à morte. Se não for tratada, se não for diagnosticada a tempo, ela pode fazer isso. E não é só a doença física a qual eu estou falando aqui agora. Eu estou falando da doença espiritual, da doença emocional também. Essa doença também, não só a física, mas a emocional e a espiritual. E o que eu quis falar sobre isso hoje, que eu venho da gente falar sobre um pouquinho isso dessa enfermidade na nossa vida, é por causa de tudo isso. Porque é preciso dar um sentido nisso. É preciso dar um sentido na hora da enfermidade, é preciso ter um sentido na hora do sofrimento, não ser por sofrer e não aproveitar e não tirar nada disso. Porque Deus tira de tudo, Deus tira algo melhor para nós, ou tira algo de bom para nós na nossa vida, na nossa história. E muitas vezes, muitos de nós já fomos a Deus pela doença. Porque muitas vezes a doença nos leva a buscar Deus. E se nos leva a buscar Deus, nos leva à conversão a Ele. Nos leva a abrir o coração a Ele, nos leva a entrega a Ele, a aumentar a nossa confiança a Ele, de colocar a nossa vida, a nossa limitação, a nossa dor nas mãos dele, de procurá-lo. E nós vamos vendo, porque a quantidade de limitações que nós temos, o nosso sofrimento, essa doença, isso vai nos pesando, vai tornando um fardo sobre nós, vamos ficando cansados. E aí é um motivo para nós estarmos. Venha a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, né? Vos darei descanso. É o Senhor que nos diz isso. E nós podemos dar sentido nisso. Eu peguei um versículo do Salmo 38, em que o salmista diz assim: minhas culpas superaram minha cabeça, como carga pesada que me oprime. Então, nesse sentido, a doença torna-se caminho de conversão para nós. A doença torna-se caminho de salvação. A doença torna-se caminho de reconciliação com Deus, da nossa volta para Ele. E o perdão dá início à cura.
Quando nós abrimos o nosso coração para o perdão, para pedir perdão, para reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, porque o nosso pecado, ele nos separa do amor de Deus, ele nos leva para longe de Deus. E quando nós reconhecemos isso, esse peso dessa separação do nosso pecado, esse peso que cai nas nossas costas, nós reconhecemos isso e queremos, buscamos a Deus e reconciliamos com Ele, esse perdão dá o início à nossa cura. Porque todos nós possuímos pequenas e grandes misérias interiores. E só em Deus poderemos ser curados, aliviados, sanados de todas essas feridas, dessa ferida, desses machucados que o pecado faz em nós. Então, quando nós voltamos para Ele, reconciliamos com Ele, nos damos a abertura de pedir o seu perdão e de ser perdoado e de experimentar isso, que maravilha! Que maravilha acontece, damos a brecha de Deus entrar na nossa história e na nossa vida. Eu peguei também, eu estava refletindo para a gente partilhar isso um pouquinho, e eu peguei o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, dos versículos de 5 a 12. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados te são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam: como pode ele falar desse modo? Está blasfemando, só Deus pode perdoar os pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: Por que pensais essas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Jesus tem poder não somente para curar, mas para perdoar os nossos pecados. Ele tem poder para nos libertar. Ele tem poder para nos tirar dessa escravidão. Ele tem poder para transformar a nossa vida. Porque Jesus, ele veio curar o homem na sua totalidade, na sua alma, no seu corpo. Ele é o médico de que todos nós precisamos. Ele é o médico, meu irmão, minha irmã. Ele é o médico que você precisa. Ele é o médico para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Ele é o médico. E no Novo Testamento nós vamos ver toda essa compaixão de Jesus para com todos os doentes. Do mesmo jeito desse que nós vimos aqui agora, nessa leitura, nessa proclamação desse evangelho, nós vamos ver que em todo o Novo Testamento Jesus tem compaixão pelos doentes. A cura dos enfermos de toda espécie. Nós vamos ver em vários evangelhos nós vamos ver isso. E isso é o sinal claro de que Deus visita o seu povo. Isso é o sinal claro da preocupação, do cuidado de Deus para com o seu povo. Isso, meu irmão, minha irmã, é o sinal claro de que Deus visita você. Deus visita a sua casa. Deus visita o seu coração. Isso é o sinal claro de que Ele preocupa com você, de que Ele cuida de você. Então, se você tem vivido, ou se o seu coração está machucado por uma enfermidade, pelo sofrimento em relação a uma enfermidade que você tem vivido isso, Deus visita você. Permita que Deus faça isso com você. Hoje, Jesus continua a operar as curas, continua a operar os milagres através da igreja, pelos sacramentos, pelos carismas que são os dons do Espírito Santo. Ele continua, Ele visita, Ele te ouve, Ele ouve a nossa oração. Ele está conosco todos os dias. Todavia, mas nós precisamos entender uma coisa, por isso quis partilhar isso com vocês hoje. Todavia, nem as orações mais fervorosas obtêm sempre a cura de todas as doenças. E a gente também já vivenciou isso e já experimentou isso. Nem todas
todas as doenças físicas são curadas, mas Ele habita, Ele entra, Ele pode curar o seu coração, até mesmo pela dor dessa doença física. E aí, com isso, nós aprendemos do Senhor que nos basta somente a sua força. Pois na fraqueza é que a força de Deus atua plenamente em nós. É aí que nos ensina a suportar o sofrimento, que Deus dá força, que Deus dá coragem para nós suportarmos a enfermidade, o sofrimento. E que os sofrimentos, ao suportar, ele pode ter como sentido que eu complete na minha carne o que falta na paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, no primeiro momento de toda a enfermidade que nós passamos, o nós precisamos é voltar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, volte ao Senhor, volte a Deus, abra o seu coração, converta, entregue a sua vida, entregue a sua vida na misericórdia de Deus, na compaixão dEle. Volte a Ele, volte ao Senhor, dê liberdade a Ele para mostrar em você o poder que Ele tem. Dê liberdade dele mostrar em você o amor que ele tem por você. Faça essa experiência desse amor. Nada pode nos impedir de nós pedirmos que ele nos cure. Nada pode nos impedir. O Senhor até nos diz: peça a mim, pedi a mim. Ele nos diz isso. O que nós precisamos é pedir cheios de fé. Cheios de fé. Que eu veja, Senhor. Que eu ande, Senhor. Se queres, pode me limpar, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. É isso, querido, amado do Senhor. Porque você é um filho amado. Você é uma filha amada do Senhor. Que o Senhor visite o seu coração. Que você permita que o Senhor visite o seu coração. Visite a sua vida. Visite a sua história. Um grande abraço a todos que estão nesse canal, a todos que acompanham esse canal. Um grande abraço a você, meu amado, minha amada do Senhor. E que Deus te abençoe.